Você já refletiu sobre por que nasceu exatamente naquele mês? Como se o universo houvesse escolhido o momento perfeito para sua chegada? Carl Jung acreditava que os elementos ao nosso redor, no instante do nascimento, não são mera coincidência, mas sim simbólicos. O céu, o tempo, a estação do ano, os arquétipos que estão em jogo, tudo isso compõe um cenário silencioso que deixa uma profunda marca em nosso psique. Não estamos falando de previsões superficiais de horóscopos de revista, mas sim de símbolos vivos e imagens coletivas que moldam não apenas nosso temperamento, mas também os desafios e potencialidades mais profundos de nossa alma. Nascer em janeiro é diferente de nascer em julho. Cada mês possui uma frequência específica, cada tempo um tipo de portal. O fascinante é que muitos de nossos traços mais misteriosos podem ser melhor compreendidos se olharmos para o tempo em que nascemos. Carl Jung acreditava que nossa história começa antes mesmo de aprendermos a falar, e que o momento do nosso nascimento traz consigo indícios ocultos sobre nossa missão pessoal. Talvez por isso, em algumas culturas ancestrais, o nascimento não fosse apenas um simples evento físico, mas uma cerimônia espiritual, simbolizando que algo no mundo necessitava do que estava por vir. E se o seu nascimento ocorreu justamente porque o universo precisava do que você tinha a oferecer? E se o mês que o recepcionou foi também seu primeiro mentor? Neste vídeo, você descobrirá o que cada mês do ano representa simbolicamente, segundo a psicologia profunda. Compreenderá por que algumas dores o visitam repetidamente, por que certos dons se manifestam naturalmente e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pôde ser racionalizado, mas sempre foi sentido. Jung afirmava que aquilo que permanece inconsciente nos rege como destino, mas quando algo é trazido à consciência, ganha o poder de transformação. Talvez isso esteja prestes a ocorrer contigo agora. Prepare-se para recordar o que sua alma sempre soube, mesmo antes de seu nascimento. Para Jung, nada em nossa existência ocorre por acaso. Ele acreditava que a alma escolhe o momento de nascer, não com a lógica das horas do relógio, mas com a precisão dos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma sequência linear, é um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada ciclo natural, cada estação carrega imagens coletivas que moldam nossa psique desde o primeiro fôlego. Quando uma criança nasce, ela chega a um mundo repleto de significados invisíveis. O clima, a luz do dia, a energia dos ciclos naturais compõem um campo simbólico que se comunica com a alma recém-chegada. Jung denominava isso de impressões arquetípicas iniciais, experiências ao mesmo tempo sensoriais e espirituais que moldam subtilmente nossa relação com a vida. O calor do verão pode inspirar coragem, enquanto o frio do inverno convida à introspecção. A primavera sugere renovação e o outono, desapego e transformação. Além disso, os 12 meses do ano, em sua dança com a natureza e os arquétipos do inconsciente coletivo, formam uma espécie de mandala, uma roda simbólica que dialoga diretamente com os aspectos mais profundos de nosso ser. Jung entendia os arquétipos como padrões universais da psique humana, como o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano contém uma ou mais dessas forças que se manifestam mais fortemente naqueles que nascem sob sua influência. Compreender isso nos leva a perceber que nosso nascimento deixa uma assinatura simbólica, uma marca invisível que molda nossos talentos, nossas dores e até mesmo os padrões que insistimos em repetir, sem compreender por quê. O objetivo aqui não é encaixá-lo em rótulos ou restringir sua identidade, mas sim oferecer chaves simbólicas para decifrar padrões internos que você possivelmente percebe desde a infância e nunca conseguiu nomear. Carl Jung
não buscava soluções prontas. Ele procurava perguntas genuínas e talvez a mais antiga de todas seja: por que nasci exatamente quando nasci? Vamos juntos explorar esse ciclo simbólico dos meses do ano e talvez ao longo desse caminho você reconheça em si partes adormecidas, aguardando apenas um reflexo simbólico para despertar. Nascer é mais do que vir ao mundo. É atravessar um portal, sair de um campo invisível e entrar no tempo humano com uma bagagem que poucos percebem, mas que a alma sente desde o primeiro momento. Carl Jung via o nascimento como um ponto essencial na trajetória do Self, um instante onde a consciência se materializa no mundo, trazendo consigo sementes arquetípicas que vão florescer ou adoecer conforme a atenção que recebam ao longo da vida. Cada nascimento ocorre dentro de um campo simbólico, não apenas devido ao corpo, mas por conta do tempo, que na psicologia profunda não é apenas um medidor de idade, mas um reflexo do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos possui uma atmosfera simbólica que marca nossa estrutura psíquica. É como se, naquele instante, respirássemos os arquétipos daquele ciclo e eles nos acompanham de maneira silenciosa, persistente, profunda. Jung afirmava que é impossível entender a alma humana sem considerar o simbolismo do tempo. Observe os antigos. Eles sabiam que cada período do ano emanava uma energia específica. Não é por acaso que em muitas tradições espirituais, o calendário era considerado um mapa sagrado. Cada mês, um portal, cada ciclo, uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo vibrava de uma maneira particular. A natureza estava em uma fase. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o barulho. Tudo isso o acolheu com uma linguagem simbólica única. Você pode não se recordar, mas sua alma se lembra. Jung acreditava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, demanda revisitar esse ponto de origem, olhar para o nascimento não como um acaso, mas como um chamado, e compreender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos, mas revela indicações preciosas sobre quem estamos destinados a ser. É por isso que nos próximos capítulos exploraremos os 12 meses do ano, um a um, como se fossem arquétipos vivos, espelhos simbólicos que talvez revelem partes de você que sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Às vezes, o que precisamos não é aprender algo novo, mas lembrar o que já vive dentro de nós desde o primeiro suspiro. Janeiro e fevereiro, meses em que o sol prevalece no céu, o calor pulsa na pele e a natureza parece viver sua plenitude. Quem nasce nesse período é acolhido por uma terra em expansão. O verão no hemisfério sul simboliza vitalidade, abundância, impulso criador, e quem nasce sob essa luz traz no espírito uma energia intensa de presença. Janeiro carrega o arquétipo do realizador. Carl Jung via o início de cada ciclo como o momento em que a vontade se manifesta no mundo. Aqueles que nascem em janeiro tendem a ser pessoas movidas por propósito, ação e direção, sejam líderes discretos ou provocadores intensos, mas quase sempre pessoas que não passam despercebidas. A dor de janeiro é uma. A carga que a expectativa traz, o desejo de realizar, mesmo quando tudo sugere pausa. A luz está na habilidade de mover, de transformar ideias em realidade, de iluminar caminhos onde muitos veem apenas fumaça. Agora, fevereiro tem uma faceta diferente do verão. É o mês das águas que fluem livres das chuvas pesadas da preparação para a troca de estação. Quem nasce em fevereiro vive. Entre o calor e a fluidez, carrega o arquétipo do artista intuitivo. São seres criativos sensíveis, ágeis no pensamento e intensos no sentir. Vivem com os sentidos aguçados, percebem o que fica por trás do que é falado e sentem o que ainda nem foi revelado. Jung dizia que a intuição é uma das formas mais puras de inteligência
e fevereiro pulsa nessa frequência. A dor, dificuldade em se adaptar ao que é estático, previsível, a sombra, dispersão, instabilidade emocional, a luz, genialidade sutil, imaginação, fértil, capacidade de ver, beleza onde ninguém vê, janeiro planta, fevereiro. Sonha ambos nascem com o sol no alto, mas cada um aprende a lidar com essa luz de um jeito diferente. E talvez seja por isso que quem nasce nesse tempo tem tanto poder. Mas só floresce de verdade quando aprende a descansar sem culpa. E a criar sem se perder, março e abril anunciam uma mudança após o calor vibrante, o outono se aproxima e com ele um convite ao recolhimento simbólico. Carl Jung dizia que a natureza ensina ritmos que a psique reconhece e o outono é tempo de transição, desapego, maturidade. Quem nasce em março traz o arquétipo do alquimista emocional. São pessoas que sentem profundamente, mas não se afogam, transformam, refinam, transmutam. Março é o limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono, e os nascidos nesse mês vivem exatamente nesse entrelugar. Às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos. É como se a alma os houvesse ensinado desde cedo que tudo muda e que a beleza está na impermanência, a sombra dificuldade em se firmar, oscilar entre extremos, a luz, flexibilidade, sensibilidade artística, inteligência emocional refinada. Abril já traz o frescor das manhãs frias e a luz mais suave do outono é o mês dos que guardam o arquétipo do protetor do essencial. Quem nasce em abril sente mesmo sem saber por quê que está aqui para cuidar de algo sagrado. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é a própria alma. São pessoas que prezam raízes, mas que ao mesmo tempo sentem o chamado da mudança. Jung diria são personalidades que vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor, medo de perder o controle, a sombra, rigidez emocional, resistência ao novo, a luz, profundidade, lealdade, visão espiritual de longo prazo. Março, sente o fim do verão. Abril já escuta o sussurro do inverno. E quem nasce nesse intervalo carrega o dom raro de perceber o que está morrendo e o que ainda pode florescer. Maio e junho constituem o corredor do recolhimento. O calor já se despediu, as folhas caem, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças para atravessar a estação mais introspectiva do ano. Quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o que é essencial. Maio traz o arquétipo do construtor silencioso. São pessoas que sabem que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência, raízes. Elas não se impressionam com o brilho rápido, mas se comovem com a solidez dos gestos simples. Carl Jung dizia que o verdadeiro valor não está no que reluz, mas não no que sustenta. E os nascidos em maio tendem a ser aqueles que sustentam o mundo ao redor, mesmo quando ninguém percebe a dor de se sentir invisível, apegando-se à sombra, ao previsível, temendo mudanças. A luz se traduz na presença constante, na sabedoria pragmática e na generosidade profunda. Maio é solo firme, e aqueles que nascem em seu seio aprendem a crescer com os pés plantados no chão e o coração em silêncio. Já junho abre as portas para o inverno, a luminosidade reduz, o ar esfria e o ritmo do mundo desacelera. Carlon dizia que este ciclo da natureza favorece a conexão com o inconsciente e com os conteúdos que a mente, durante o verão, ainda não estava preparada para encarar. Por isso, os nascidos em junho frequentemente carregam o arquétipo do guardião do invisível. Observam mais do que falam, sentem antes de decidir, guardam segredos, emoções e visões que nem sempre sabem externalizar. Contudo, junho abriga uma inteligência simbólica rara. A habilidade de perceber o que está além do óbvio, de enxergar o que é invisível e ouvir o que não foi dito. A dor, a solidão interna e a sensação de não ser compreendido habitam sua sombra
expressando-se em retraimento excessivo e temor da exposição. Já sua luz se manifesta em sua intuição aguçada, sensibilidade psíquica e vocação para o silêncio sagrado. Maio constrói o que perdura. Junho traz o que está por vir. Ambos ensinam que antes de florescer novamente, é necessário aceitar o recolhimento como parte do ciclo. A alma nascida nesse tempo não teme o silêncio, ela o transforma em sabedoria. Julho e agosto são o centro do inverno, onde o coração pulsa silencioso. As árvores se retraem, o vento limpa as ruas e tudo convida a uma escuta mais profunda, uma que só se revela quando o mundo desacelera. Aqueles que nascem nesse tempo carregam desde o primeiro suspiro a marca do recolhimento transformador. Julho é o arquétipo do curador silencioso. Para Carl Jung, a alma se revela mais nítida nos momentos de introspecção, e julho oferece exatamente isso, um convite para a reflexão interna. Os nascidos nesse mês geralmente possuem uma sensibilidade quase psíquica, captam o que os outros não percebem, pressentem eventos ainda não ocorridos e trazem consigo uma ternura que raramente exibem, mas que se manifesta no cuidado sutil com tudo ao redor. A dor é sentir intensamente sem ter onde depositar essas emoções. A sombra envolve esconder-se para não incomodar, guardando dores que não lhes pertencem. A luz brilha na profunda empatia, na capacidade de curar com a presença e na sabedoria intuitiva. Julho é a alma que abraça no silêncio, o calor humano no mês mais frio do ano. Agosto, por outro lado, reserva outro tipo de força. É o mês em que o frio ainda predomina, mas a promessa da primavera começa a ser sussurrada no ar. Aqueles que nascem em agosto carregam o arquétipo do líder espiritual. São pessoas que frequentemente enfrentam provas intensas na infância ou juventude. E dessas cicatrizes surge uma força singular, a habilidade de guiar os outros, não por palavras, mas através do exemplo. Jung afirmava que as maiores transformações da alma emergem da travessia dos próprios abismos, e agosto conhece esses abismos, sabendo renascer deles. A dor é arcar com responsabilidades cedo demais, enquanto a sombra é o orgulho mascarado de força e o temor de se tornar dependente. A luz resplandece na liderança genuína, na coragem silenciosa e na vocação para proteger. Julho acolhe, agosto desperta, e ambos dividem o mesmo dom, a força que se fortalece no silêncio, a luz que surge da noite mais longa e a sabedoria que apenas a travessia do inverno pode ensinar. Aqueles que nascem neste período trazem em seus corações o mapa da reconstrução, transformando o seu entorno ao florescer, como quem anuncia a primavera. A primavera se anuncia sem pronunciar uma única palavra quando setembro e outubro chegam trazendo a renovação da luz após o recolhimento do inverno. A natureza inicia seu florescimento e aqueles que nascem nesse período também sentem em sua essência um impulso para florescer. Setembro carrega o arquétipo do harmonizador e, segundo Carl Jung, o processo de individuação do self busca por integração, exigindo um equilíbrio contínuo. Aqueles nascidos em setembro enfrentam desde cedo as dualidades de razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas com uma sensibilidade estética acentuada, que percebem minúcias e buscam ordem, mas também lutam contra seus próprios padrões internos de perfeccionismo. São mediadores naturais, capazes de perceber os dois lados de uma situação, mesmo quando ninguém mais vê, mas frequentemente são incompreendidos. Eles buscam harmonia, mas convivem com a dor de exigir perfeição de si mesmos para ganhar afeição, escondendo suas tristezas para manter a paz. Sua luz reside em um senso de justiça e uma visão refinada da alma humana, com a habilidade de restaurar equilíbrio onde há ruído. Setembro floresce em beleza,
mas sua verdadeira força está em sustentar a vida com delicadeza. A sensibilidade de outubro se aprofunda, trazendo com ela o magnetismo do afeto. Quem nasce em outubro incorpora o arquétipo do amante da alma, não no sentido romântico banalizado, mas como alguém que vê em cada relação um reflexo profundo de si mesmo. Carl Jung afirmava que projetamos no outro o que ainda não reconhecemos em nós. E os indivíduos nascidos em outubro vivem com intensidade esse processo. Eles são carismáticos, encantadores e afetuosos, mas também sentem intensamente as feridas da rejeição e traição. Vivem entre o desejo de doar-se e o medo de perder a si próprios nessa entrega. A escuridão envolve o ato de manipular emocionalmente para não perder controle, mas a luz brilha na capacidade de criar laços autênticos, transformando-se através das relações e curando-se nos encontros. Setembro busca a harmonia, enquanto o outubro procura a profundidade nos laços. Aqueles nascidos nesses meses chegam ao mundo quando ele renasce em flores, sendo como jardins vivos que manifestam beleza, mas também requerem cuidado, pois não abrigam apenas flores, mas raízes que retêm as histórias mais delicadas da alma. Novembro e dezembro não são meramente o encerramento do calendário, são portais simbólicos de fim e revelação. É quando a natureza começa a se aquecer novamente, mas a alma já absorveu todas as lições do ano. Jung dizia que os fins não são o oposto dos começos, mas sua maturação, e aqueles que vêm ao mundo nesse tempo possuem a dádiva e o desafio de lidar com o que termina e com o que ainda está por vir. Novembro incorpora o arquétipo do profundo transformador, marcando o ápice da primavera enquanto antecipa a chegada do verão, um tempo de flores maduras, intensas e cientes do calor e da fragilidade. Quem nasce em novembro geralmente possui uma alma intensa, avessa à superficialidade, buscando sempre o que se esconde no profundo, lá onde poucos se aventuram. Sua presença por si só incita transformação, mesmo que silenciosa. Jung reconhecia que essas pessoas são guiadas pela profundidade, mas grandes desafios vêm junto a essa característica: lidar com perdas, renascimentos e desapegos. A sombra está em um apego ao controle emocional e medo de confiar, mas a luz surge na capacidade de se regenerar, curar traumas profundos e guiar outros em processos de morte simbólica e renascimento. Já dezembro, por sua vez, envolve o espírito do encerramento e o brilho de novos começos, trazendo consigo a estação do fim e das renovações. Até outubro de 2023, as pessoas nascidas em dezembro parecem viver simultaneamente no presente e em direção ao futuro. Elas são vistas como almas abertas, visionárias, carregadas de fé, mantendo o espírito do mestre viajante mesmo após tudo o que enfrentaram. Carl Jung descrevia essas pessoas como possuindo um conhecimento antigo, mas com um frescor de espírito jovem, eternos buscadores, aprendizes da vida, líderes disfarçados de sonhadores. Eles enfrentam a dor de sentir-se mal compreendidos e a carga de grandes expectativas. A sombra dessas pessoas pode se manifestar em uma tendência à fuga por meio de distrações ou promessas que não conseguem cumprir. No entanto, sua luz manifesta-se através de uma generosidade brilhante, uma sabedoria que surge espontaneamente e uma fé que inspira. Novembro é o mergulho profundo, enquanto dezembro é a iluminação que juntos encerram o ano, lembrando-nos de que a alma é cíclica. Nada se encerra, tudo se transforma e, por vezes, nascemos no final para guiar os outros em seus inícios. Talvez você perceba agora que o mês do seu nascimento não é apenas uma mera data no calendário. É um símbolo, um chamado, um campo arquetípico escolhido por sua alma para pousar, trazendo consigo talentos, desafios,
sombras e luzes. Como Carl Jung ensinava, cada pessoa carrega um mapa invisível e a vida começa a fazer sentido quando aprendemos a decifrar esse mapa com os olhos da alma. O tempo não apenas passa, como também reflete. E quando você compreende a simbologia do seu nascimento, algo em você se ajusta, como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me ouviu. A verdade é que nenhum nascimento é por acaso. Você foi chamado pelo tempo certo, chegou na exata frequência que o mundo necessitava, com algo único que apenas você poderia oferecer. Se você sempre sentiu que não se encaixa, talvez sua missão não seja se ajustar, mas lembrar. Lembrar do que sua alma já sabia, do ritmo que vibra em você, da estação que testemunhou o seu nascimento e que ainda ressoa em você. Você não é janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que veio com eles, a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado. Se você de alguma forma sentiu isso, ainda que brevemente, já pode ter começado a escutar o que estava adormecido em você. No final, o mês do seu nascimento é apenas o começo da conversa. A parte mais bonita é o que você fará com isso agora. Se este vídeo te impactou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise se lembrar de suas origens e da razão pela qual chegou exatamente quando chegou. Se quiser dividir o que mais despertou em você, os comentários estão abertos, como um jardim de histórias múltiplas, profundas e simbólicas. Sua presença aqui não foi por acaso.